Ontem, a responsável maior do ponto de vista civil, do ponto de vista penal, por esta tragédia, diretoria da Vale, né, anunciou a desativação de várias outras barragens similares à de Brumadinho e também a de Mariana, que já foi para o Beleléu há 3 anos, numa operação que custará bilhões de reais à companhia e que é anunciada não depois de uma tragédia que chocou o país, que provocou mortes e danos ambientais gigantescos como a de Mariana, não. Foi necessário que uma segunda tragédia com o mesmo figurino, envolvendo instalações da mesma empresa, ocorresse para que seus executivos anunciassem algo que nos permita, em tese, evitar uma terceira tragédia similar, uma terceira tragédia com as mesmas características e as mesmas consequências. É impressionante que todo o aparato público envolvido com regulação de barragens, segurança de represas e barragens, que todos os legisladores, que todos os fiscais, os órgãos de fiscalização, que são dezenas, quando você soma os federais aos estaduais, são muitas dezenas de órgãos de fiscalização, de controle, de vigilância, não sei mais de quê, que as Assembleias Legislativas, que o Congresso Nacional, que o Ministério das Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, enfim, que todo esse aparato público, somando a ele o Judiciário, tenha que colocar o Brasil inteiro diante da constatação de que aqui não se aprende com a primeira lição exemplar. É preciso que ela se repita tragicamente, ampliando até as consequências, para que aí os meios relacionados a essas tragédias tomem atitudes ou sinalizem tomá-las, hein? Porque, notem, estamos diante dos discursos, quer do Estado brasileiro, quer dos legisladores, quer da própria empresa, quer, portanto, do próprio capital privado, discursos dizendo o que vão fazer. Mas se olharmos para trás, veremos, desde Boate Kiss ao Morro do Bumba e a todas as tragédias do gênero que já enfrentamos, que os discursos são sempre muito mais intensos, muito mais bombásticos do que as consequências. A própria contabilidade sobre Mariana mostra isso. Mariana não produziu presos, Mariana não produziu multas que fossem pagas, Mariana não produziu indenizações que silenciassem o sentimento de injustiça das suas vítimas, e Mariana não produziu nada que evitasse Brumadinho. E assim se pode citar em relação a outros muitos eventos trágicos que o Brasil já viveu, e não vou nem falar de coisas muito antigas, referindo-me apenas àquelas que ainda estão vivas na nossa memória. Vejamos no campo das prevenções, das medidas legislativas, das regras, da fiscalização a ambientes frequentados por pessoas, ambientes fechados, no que diz respeito à segurança contra pânico, incêndio e tal, o Brasil está cheio de arapucas iguais a Boate Kiss, e a Boate Kiss é uma referência. Então, essa persistência do Estado brasileiro, essa persistência das instituições brasileiras, essa persistência até mesmo do empresariado brasileiro, de parecer não aprender com as lições, e acabamos nós mesmos sendo um povo que sinaliza esse tipo de coisa, essa resistência ao aprendizado com as lições dolorosas que enfrentamos. Isto agora talvez possa ser modificado no que diz respeito a barragens e represas, porque estamos vivendo a repetição de um capítulo dramático. Mas ainda assim é preciso dizer, por enquanto, tudo é discurso. Quanto à definição pericial das causas e, portanto, das responsabilidades, a polícia, como vocês acompanharam ontem aqui na Band News FM, prendeu gerentes e supervisores técnicos e engenheiros da Vale e também da empresa que assinou o laudo atestando a estabilidade da barragem de Brumadinho. Essa empresa é uma empresa alemã, uma grande corporação, uma grande multinacional de certificação de segurança. Esse laudo expedido em fins de setembro, 28 de setembro, deu à Vale o documento de que ela necessitava para entrar com outras ações no campo regulatório, no campo legislativo, que lhe permitisse aumentar a capacidade do complexo de Brumadinho, que inclui outras represas, outras barragens, e
enfrentar tentativas de endurecimento da legislação nessa área de segurança de barragens. Graças a esse documento, gente mancomunada com o esquema da Vale na Assembleia Legislativa de Minas, no governo de Minas, conseguiu aprovar medidas que reduziram ainda mais o rigor de uma fiscalização que já é praticamente inexistente, precária, para não dizer também cooptada pelo sistema que deveria fiscalizar. Quando a gente fala que o Estado não tem condições de fiscalizar porque tem pouca gente, é mentira. Tem gente suficiente para dar as licenças. Tem gente suficiente para fazer os planejamentos que não são executados. Tem gente suficiente para conviver com o status de insegurança que produz tragédias como essas. Se nós não tivéssemos fiscais em número suficiente para cumprir o trabalho, não haveria nenhuma licença expedida. E há todas as licenças expedidas. Mariana estava licenciada, Brumadinho estava licenciada. Brumadinho, como disse a Vale no primeiro momento, estava toda regular. E se estava toda regular e caiu, é porque essa regularidade, entre aspas, foi comprada ou montada pela associação do capital privado ao Estado corrupto, omisso, cúmplice. No caso de Brumadinho, eu queria dar aqui uma informação que ainda está sendo apurada, mas houve reuniões que precederam o laudo e mesmo a perícia, entre aspas, dessa empresa alemã, TÜV Süd. Houve reuniões com outras empresas especializadas em segurança de barragens, em que os problemas que acabaram culminando com a tragédia de Brumadinho foram identificados claramente. A barragem de Brumadinho vinha perdendo estrutura, sofrendo erosão numa de suas paredes. Isso foi identificado por sinais evidentes de perda de solo, de sedimentos. Obrigado, Carla Bigato, a palavra é essa. Esses sedimentos estavam escoando a ordem de 2 metros cúbicos por hora na água que descia pelos filtros da própria barragem. A Vale foi quem detectou isso. A Vale consultou especialistas a respeito desse fenômeno muito antes, um mês antes quase, de pedir o serviço de confirmação de segurança à empresa alemã, e mesmo percebendo que esse problema estava em curso, as medidas tomadas não foram as necessárias para impedir que a tragédia acontecesse. Havia um grau de conhecimento, uma percepção do perigo constatado pela Vale, e nós vamos dar detalhes disso nos próximos dias, e que não foram consideradas seriamente pelo setor técnico da empresa, que preferiu caminhar em direção a medidas paliativas e a um laudo de confirmação de estabilidade que lhe serviu para o que serviu. E a tragédia está aí colocada. Se esta responsabilidade da Vale, ou irresponsabilidade, melhor dizendo, foi uma irresponsabilidade efetuada na hierarquia técnica da empresa, não tendo chegado à sua cúpula, ficará definido um padrão de responsabilidade criminal e penal, que terá que ser esclarecida pelos depoimentos e pelas investigações sobre os envolvidos. 5 deles já estão presos. Ali nesse núcleo onde trabalhavam esses técnicos e engenheiros da Vale, e ali nessa relação com essa empresa alemã, está, como disse ontem, o ovo da serpente dessa história. Os segredos mantidos até a tragédia e que agora começam a vir à tona são os segredos que precisam ter donos, nomes, CPFs, responsáveis e, portanto, gente que pague pelo crime cometido.